Boa noite, meu nome é Rudinei, sou do Mato Grosso e tenho 52 anos. Isso aconteceu quando eu e meu irmão tínhamos 5 anos de idade. Meu irmão se chama Ramon. Ramon nunca se assustou com o escuro ou filmes de terror. Eu tinha tentado assustá-lo diversas vezes, mas sem sucesso. Até mesmo quando pulava para fora de alguma esquina enquanto ele passava, ele apenas ria. Era estranho que ele não se assustasse. Mudamos da cidade para o campo no início de 1977, quando meu pai comprou uma casa no sítio. Ele conseguiu ganhar a vida com ações comerciais e combinações de negócios. Essa carreira dele me confundiu terrivelmente naquela cidade, mas eu estava feliz por podermos nos mudar para um lugar maior e mais aberto. Adorei rolar pelas gramas, sentir o ar puro e ter um contato maior com a natureza. No entanto, a mãe não gostava e eu voltava para dentro de casa com as gramas mortas. Meu irmão Ramon gostava de escalar árvores, algo que ele fazia com coragem. Ele tinha muito mais coragem do que eu. Eu tinha medo de cair ao tentar escalar algo muito alto. Eu apenas observava e verificava de que ele não ia cair. Os primeiros meses na nova casa foram excelentes. Então veio o inverno e tudo mudou. Minha mãe começou a agir de uma forma estranha. Ela acordava de manhã muito cansada, ao contrário de sua condição normal. Notei também que ela fazia questão de ficar mais perto de casa em nossas novas aventuras. Cheguei a pensar que ela não gostava mais de se aventurar em lugares altos. Percebi que ela tinha medo até de ir para a cama sozinha e que estava com medo do escuro durante a noite. Na época, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meu irmão. No entanto, eu tinha certeza que ele estava muito estranho. Ele havia se transformado em um garoto reservado e quieto, que temia o inverno e a noite. Testemunhei a condição dele piorar. Meus pais estavam preocupados e tentaram mudar sua dieta, pensando que talvez ele não estivesse recebendo vitamina D, cálcio ou algo assim. Visitas ao médico e exames de sangue revelaram que ele estava fisicamente bem, mas algo acontecendo em sua mente. Ele perguntava repetidamente o que estava acontecendo e, quando questionado se estava com medo de algo, ele assentia com a cabeça, mas depois balançava a cabeça dizendo nada. Durante esse período, perguntei à minha mãe e ao meu pai se Ramon poderíamos trocar de quarto, uma ideia que eu tinha há algum tempo. Além de não gostar muito da localização do meu quarto, eu ficava mais longe do banheiro do que o quarto de Ramon. Eu tinha uma bexiga mais ativa do que ele, sem contar que minha janela não tinha muito para olhar, exceto um grande campo vazio e com nuvens. Eu preferia olhar para um bosque, que era a visão do quarto de Ramon. Minha mãe aceitou a troca, com uma condição de que eu não movesse nenhum móvel, apenas trocando lençóis e cobertores, sem mudar a cama de lugar. Eu e Ramon fomos para nosso quarto juntos, trocamos algumas coisas menores, mas o tempo todo Ramon parecia triste, como se tivesse se arrependido da escolha. Perguntei a ele várias vezes: "Você tem certeza de que quer trocar?" Ele confirmou que sim. Eu tinha certeza de que ele estava feliz com a mudança,
pois fui adormecendo e quase animado para ir dormir no meu novo quarto. Depois de algumas horas brincando com carros e bonecos de homem do exército, a minha mãe e meu pai me disseram que era a hora de eu ir dormir também. Então fui pelo corredor, primeiro explicando tranquilamente o novo quarto de Ramon, ou o meu antigo quarto. Ele estava dormindo na cama, até roncando. Isso me deixou feliz em vê-lo dormir tão bem. Talvez pela manhã se sentindo bem por eu ter feito a troca com ele. Fui para o meu quarto novo e, em seguida, para as minhas cobertas. Virei-me para o lado esquerdo e meio que olhei para fora da janela, para ter uma ideia da minha nova visão, já que a janela do meu quarto, as do Ramon, não tinha cortinas ou persianas. A mãe tentou colocar cortinas e persianas, mas lembro de pedir para não colocar cortina, pois preferia ver a visão do lado de fora. Quando ela me lembrou que eu poderia simplesmente abrir a cortina e persiana, fiquei firme com minhas palavras, dizendo que não preferia e que a janela não deveria ter as mesmas. Sendo meu irmão mais novo, Ramon concordou comigo, dizendo que não queria também. Por isso não havia persianas ou cortinas em nossos quartos. Naquela noite de lua cheia, a lua estava grande e clara que iluminava as árvores próximas à nossa casa. Dava para ver as árvores e galhos balançando ao vento. Eu apenas olhava para a folhagem noturna até adormecer. Com o tempo, lembro-me de acordar à meia-noite com barulho. Felizmente, eu não tinha me despertado na escuridão total. Como eu disse, a luz lá fora era brilhante o suficiente para clarear o meu quarto. Então, voltei para o meu lado esquerdo, minha posição favorita para dormir. Quando olhei para a janela novamente, havia algo olhando para dentro do meu quarto. Era tão desconcertante e assustador que eu nem conseguia respirar. Meus olhos se abriram enquanto eu olhava para ele e ele me olhava de volta. Era como um cachorro alto, com suas duas patas dianteiras sobre a janela, que parecia com grandes mãos e grandes garras. Eu vi pelos cinzentos e escuros, cobrindo um longo focinho, terminando em um nariz preto e brilhante. Ele encarou por vários segundos antes de começar a se mover. Vi suas mãos de patas se moverem em minha direção às bordas do peitoral da janela. Eu percebi em puro terror que aquela coisa estava tentando abrir a minha janela. Apesar de querer gritar e correr para o quarto dos meus pais, eu não conseguia. Apenas fiquei ali deitado, paralisado, vendo esta criatura tentando abrir a janela do lado de fora. Para o meu alívio, ele simplesmente desistiu depois de um certo tempo. Para meu horror, pude ouvir seus pesados passos enquanto ele se movia como um ser humano. Quando aquela criatura se foi, eu não conseguia mais ouvir seus passos. Saí da minha cama e corri para o quarto do meu irmão Ramon. Tentei ficar quieto, mas estava em pânico. Abri sua porta e fui para sua cama deitar ao seu lado. Virei-me para ele e foi quando fiquei surpreso. Vi que meu irmão estava bem desperto, com os olhos cheios de lágrimas. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Ramon disse: "Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Por favor, me desculpe."
Fiquei confuso por um momento, mas então percebi o motivo de sua mudança repentina e seu medo súbito das coisas. Ele havia sido visitado por aquela criatura em sua janela desde o início do inverno. Entendi agora que ele se sentia culpado. A princípio, ele não queria que eu fosse para seu quarto, mas a ideia de dormir melhor e não ter que ficar aterrorizado falou mais alto para ele. Não o culpei nem um pouco. Eu sabia que meu irmão não estava tentando me fazer mal. No dia seguinte, tanto eu quanto meu irmão estávamos na mesma situação e tivemos que fazer algo com urgência, pois eu sabia que nossos pais não iriam acreditar na nossa história. No entanto, eu tinha um plano. Falei para o meu irmão que meu pai odiava aranhas e eu havia encontrado as maiores aranhas que pude encontrar. As mantive no frasco durante todo o dia, pois eu iria usá-las no nosso pai. Falei para o meu irmão não se preocupar, elas não eram venenosas. Quando chegou a noite, precisamente na hora de colocarmos na cama da minha mãe e do meu pai, eu me assegurei de que uma das aranhas estivesse em cima do meu pai. Eu havia arrumado um jeito de acordá-lo. Liguei um rádio velho que eu tinha em seu quarto. E em segundos ele acordou com o som alto do rádio. Pouco tempo depois ele gritou, pois havia muitas aranhas sobre ele na cama. Ele disse para minha mãe que não dormiria ali naquela noite. Pegou um cobertor e seguiu para o sofá. Me senti mal com toda aquela situação, mas isso me levou à parte 2 do meu plano. Esperei cerca de 10 a 15 minutos para ter certeza de que ele estava dormindo. Então coloquei a última aranha que eu tinha em seu rosto. A aranha o acordou e em meu quarto ouvi um grito novamente. A coitada da aranha provavelmente se tornaria um sacrifício, mas um sacrifício necessário para se fazer. Eu fingi que estava dormindo. Meu pai foi até o meu quarto, onde eu estava, balançou meu ombro. E quando abri os olhos em sua direção, ele perguntou se eu poderia deixá-lo dormir em minha cama e me pediu que fosse dormir com Ramon. Andei pelo corredor até o quarto de Ramon, que estava acordado me esperando. Entrei sorridente e disse: "Funcionou, maninho." Nós cobrimos com cobertas e esperamos, porém acabamos adormecendo. No dia seguinte fomos acordados bem cedo pelos nossos pais. Eles estavam andando rápido, mal se falavam entre eles. Estavam colocando todas as nossas roupas na sacola e quando chegamos ao carro havia um monte de sacos embalados na parte de trás. Meu pai estava armado com algo que nunca havia visto antes. Mais tarde chegamos a um hotel. Meu irmão e eu perguntamos aos nossos pais o que havia acontecido e por que não estávamos em casa. Apesar de nós dois já sabermos o motivo que nossos pais haviam saído. Nossos pais mentiram e disseram que havia uma infestação de aranhas. Quando olhei para meu pai, eu sabia que era algo muito mais sério e que o esforçaria a sair de casa. Com toda certeza, o pai tinha visto algo pior do que eu. Assustou-se e, pela vida de nossa família, eu sabia que tanto ele quanto a minha mãe preferiam se mudar para um novo lugar. Anos se passaram. Eu e meu irmão havíamos nos tornado adultos. Então perguntei ao meu pai: "Pai, por que o Senhor nos acordou no meio da noite para nos tirar de casa tão estranhamente? Naquela época, você amava a casa." Ele inclinou-se para a frente.
E antes de que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: "Ah, não vai me dizer que foi pelas aranhas. Eu sei que não foi só por isso." Pressionei, pois queria ouvir de sua boca. "Pai, você também viu algo na janela. Aquela coisa parecia um cão que andava como ser humano. Ele tentou entrar pela sua janela também? Não tentou?" Seus olhos se abriram, assim como os da minha mãe, e rapidamente ele me perguntou: "Vocês sabiam?" Eu disse que sim. Inclusive, o Ramon mudou de comportamento tão repentinamente naquela época porque ele estava com medo daquela coisa. Como isso teve confirmação de que vivemos era real e que nosso estilo de vida, viver em uma casa sozinha no meio do nada, próximo ao bosque, não foi legal. Muitas coisas que se dizem ser lendas, na verdade, estão ali, só esperando a oportunidade de aparecer, deixando assim uma marca traumática na vida de quem presenciou.